A história real da vó, que revelou a traição chocante do marido com a noiva do filho milionário. Era um dia ensolarado na pequena cidade de Porto Alegre, com seus prédios antigos e ruas de paralelepípedos. Mas, para a vovó Miranda, o sol não brilhava. Aos 78 anos, ela carregava um peso que muitos não poderiam imaginar. Uma história de amor e traição que se desenrolava como um romance trágico. Miranda sempre foi o pilar da sua família, criando seu filho Pedro com amor, enquanto seu marido Leonardo se afundava no álcool. Era comum vê-la acordando cedo, preparando pão quentinho e enchendo a casa com o aroma doce da vida e da esperança. Mas tudo isso mudaria de repente. A voz dela tremia ao lembrar do dia em que descobriu a traição. Pedro estava prestes a casar com a linda Antonella e Miranda ajudava nos últimos preparativos. Entre rufos de bateria e risadas, uma mensagem chegou. Uma foto bombástica que desnudava a verdade. Leonardo e Antonella, juntos no motel da cidade. Ela poderia proteger seu filho e mascarar a verdade? Ou deveria deixar que a traição fosse revelada, mesmo que isso destruísse o sonho do casamento? Num acesso de dor e raiva, decidiu expor a traição. A cena era digna de um drama. O rosto de Pedro, ao ouvir da boca da mãe que seu pai e sua noiva estavam juntos, era um misto de desespero e incredulidade. O casamento foi cancelado. O grito silencioso de Miranda reverberou na cidade. Ela havia aberto a caixa de Pandora. E agora tudo mudaria. O que seria da família? O que restaria do amor? E naquele momento, o vínculo entre mãe e filho parecia mais forte que qualquer dor. Alguns meses depois, com o coração ainda em frangalhos, Miranda e Pedro mudaram-se para uma nova cidade. Juntos, recomeçaram suas vidas. Abriram uma padaria, onde o cheiro de pão quentinho misturava-se com um novo começo. Nas calorosas manhãs, ela ensinava Pedro a amassar a massa. E aos poucos as feridas começaram a cicatrizar. Mas os fantasmas do passado não eram tão fáceis de apagar. Anos depois, enquanto arrumava os utensílios da padaria, Miranda recebeu uma ligação inesperada. Era Leonardo. O tom de sua voz estava mais frágil e ele pedia perdão. O coração de Miranda disparou. Poderia perdoá-lo? E Pedro? Como ele reagiria ao saber que o pai, quem ele tanto desejou que mudasse, estava de volta? A dúvida consumia. Quando a notícia da morte de Leonardo chegou, um turbilhão de sentimentos tomou conta de Miranda. Um final atropelado, um fechamento que ela não sabia se queria. E agora, enquanto olhava pela janela da padaria, contemplando a brisa que acariciava seu rosto, sua mente se enchia de perguntas. Como perdoar alguém que quebrou seu coração? Sua relação com Pedro, marcada por cicatrizes, poderia realmente ser curada? Nesse momento de reflexão, um bip no celular a interrompeu. Uma mensagem enigmática, ameaçadora, que prometia trazer novos desafios à sua vida já tão conturbada. O mistério estava de volta. E Miranda sabia que a história ainda não tinha acabado. Hey, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí,
Deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários. De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos in! O silêncio na padaria era cortante, mas o bip do celular de Miranda ecoava como um tiro. A mensagem ameaçadora a fez suar frio. Era um número desconhecido, mas a mensagem era direta. Eu sei o que você fez. O coração dela disparou e a mente, que já estava cheia de dúvidas, começou a girar de maneira insana. O que isso significava? Miranda tentou controlar a respiração. Ela olhou para Pedro, que organizava as prateleiras com pães recém-assados. O cheiro estava intenso, mas seu estômago revirava. O que eu fiz? Pensou, lembrando-se de como havia revelado a traição do marido e como isso mudara tudo. Foi isso que a pessoa estava se referindo? Os dias seguintes foram um turbilhão. Miranda não conseguia tirar a mensagem da cabeça. O que estava surgindo naquela nova vida tranquila? Pedro sentia o clima tenso, mas não sabia ao certo o motivo. Ele cuidava da padaria com todo o amor, mas estava preocupado com a mãe. A cada dia, Miranda ficava mais distante, como se algo a consumisse por dentro. Uma tarde, enquanto amassava a massa, ela decidiu encarar seus demônios. As perguntas a perseguiam. E se aquela mensagem estivesse ligada à traição do marido? Ou pior, e se alguém estivesse ameaçando expor algo que poderia ferir Pedro novamente? O passado ainda a assombrava. Seria algo relacionado ao pai? Ao que era um segredo há tanto tempo guardado? Então, em um momento de desespero, Miranda decidiu ir até a polícia. A sensação de estar sendo vigiada era sufocante. Ao entrar na delegacia, sentiu o olhar dos policiais sobre ela. O cenário era opressivo, mas ela precisava de ajuda. Contou sobre a mensagem e a traição. O oficial, com uma sobrancelha levantada, fez algumas perguntas e, no meio da conversa, sua expressão mudou. Podemos precisar de mais informações sobre você e seu marido? Há algumas coisas que você deve saber. E foi nesse momento que a terra sob seus pés tremeu. O oficial mostrou uma foto antiga, em preto e branco, de um homem de cabelos desgrenhados. O coração de Miranda afundou na barriga. Era Leonardo, mas a imagem ao lado era de Antonella, e ao fundo, uma mulher que parecia com ela, mas mais jovem. E ao que tudo indicava, era ela mesma. Essa mulher aqui está desaparecida há anos. Sua identidade é uma preocupação em aberto para a polícia. E a conexão entre os três parece mais complicada do que pensávamos. As palavras do oficial perfuraram Miranda como facadas. Olhou para aquela imagem e viu não apenas seu passado, mas um novo mistério. A traição de Leonardo estava conectada a algo muito mais sinistro. Como isso poderia ser? Quem era aquela mulher? E o que realmente aconteceu com ela? O mundo que conhecera começou a desmoronar novamente. E o que antes era apenas uma traição se transformava lentamente em algo aterrador e desconhecido. Com o coração acelerado, Miranda voltou para casa. Olhou para Pedro, que estava perto da janela. Distraído! E aquilo a fez sentir um nó na garganta. Como contar a ele que, além da traição, havia um segredo ainda mais obscuro envolvendo sua família?
e o que a mensagem misteriosa realmente significava. A dúvida e o medo pareciam assumir o controle. O passado havia voltado para assombrá-los de formas que jamais poderiam imaginar. Miranda sabia que algo maior estava prestes a acontecer. E se não tomassem cuidado, poderia muito bem destruir o que ainda restava de seus laços familiares. Era hora de descobrir a verdade, mesmo que essa verdade fosse devastadora. Miranda estava paralisada. A foto na sua frente parecia uma bomba relógio prestes a explodir. Olhou para Pedro, que estava distraído, e um nó apertou sua garganta. Como contar a ele que a vida que haviam construído estava prestes a ser abalada novamente? Respira fundo. Mas antes que pudesse formular uma palavra, a campainha da padaria soou. Um estrondo inesperado que ecoou por toda a loja. As portas se abriram e uma figura conhecida surgiu na entrada com um ar desesperado. Era Antonella. O rosto bonito agora estava pálido, os olhos marejados de lágrimas. Um choque percorreu a corrente de ar entre os dois, como se o tempo tivesse parado. Miranda, precisamos conversar! É urgente! A voz dela tremia e o peso daquelas palavras fez o coração de Miranda acelerar. A última pessoa que ela esperava ver ali, especialmente após tudo o que havia acontecido. Saia daqui, Antonella! O que você quer? Aurora, a segurança de anos, lutava contra a aflição. Mas a jovem avançou. Por favor, me escute. Não fui eu que... Eu não sabia. Antonella se jogou quase aos pés de Miranda, implorando por atenção. A cena era intensa. Pedro olhou de uma para outra, confuso. O que estava acontecendo? Ele nunca tinha visto a noiva como aquela, tão quebrada. Mãe, o que está acontecendo? A voz de Pedro cortou o ar pesado, mas as palavras de Antonella rapidamente tomaram conta do espaço. Foi meu pai. Ele me ameaçou. Eu não quis. Ela disse, a voz falhando. Eu sei que você está chateada, mas ele está atrás de mim. A traição foi um jogo dele, um plano maligno para me destruir. O que Antonella estava dizendo pareceu uma loucura, mas algo na maneira como ela falou fez o coração de Miranda hesitar. A revelação a atingiu com força. Seu pai? Leonardo? Antonella assentiu com a cabeça. Sim, ele sempre teve esse lado sombrio. O estômago de Miranda se contorceu. Não, isso não poderia ser verdade. O homem que ela conhecia, que vira como um marido, estava envolvido em algo tão sinistro. E Pedro, que sempre olhou para o pai com esperança, o que ele faria com essa nova faceta do homem que tomou conta de sua vida? De repente, a luz da padaria piscou. Um ruído, um estalo seguido de silêncios que pareciam se arrastar. Miranda olhou pela janela e viu um carro estranho estacionado do outro lado da rua. As janelas estavam escuras, mas uma silhueta se movia dentro. O peito dela se apertou ainda mais. Precisamos sair daqui! Miranda quase gritou. A pressa tomou conta e um sentimento de urgência a envolveu. A traição, os segredos, tudo isso era apenas a ponta do iceberg. Já não bastava a vida dela despedaçada por Leonardo, agora tinha essa sombra. Mas antes que conseguissem reagir, uma porta se abriu e uma figura robusta entrou, interrompendo a discussão. Era um homem alto, de presença imponente. A expressão de Antonella mudou instantaneamente. Seus olhos arregalaram-se em terror. Você! Ela sussurrou, como se visse um fantasma. Aquilo foi o estopim.
O homem avançou, olhando diretamente para Miranda e Pedro, que estavam paralisados. Eu não vim aqui para machucar, mas a verdade precisa ser ouvida. Então o chão realmente desmoronou. A figura se virou levemente e, em um movimento rápido, revelou um colar que brilhava, com um pendente que parecia meio familiar para Miranda. Eu sou um dos filhos de Leonardo. Isso tudo é só o começo. A revelação tirou o ar de Miranda. Filho, com ser tão traiçoeiro quanto Leonardo? O que isso significava para ela e para Pedro? Ela olhou para o filho, que parecia Isaac, e a pergunta pairou no ar. Quem de fato era aquele homem? E qual era a verdadeira história que todos estavam escondendo? A tensão estava no auge, a vida deles prestes a mudar mais uma vez. O passado se entrelaçava com o presente de uma maneira que nenhum deles poderia prever. Miranda sentia que a verdade, finalmente emergindo, poderia ser mais contundente do que qualquer traição já revelada. E da mesma forma, as sombras que cercavam sua família estavam se aproximando, exigindo respostas. Que segredos ainda estavam por vir? A tensão pairava no ar, e o homem alto fez um gesto brusco, como se aqueles segundos estivessem preenchidos de uma carga elétrica. Sou Lucas, filho de Leonardo, disse ele, como se isso tudo fizesse sentido. O que ele estava revelando parecia uma cena de novela, mas ali, entre pão quente e flores do campo, era a vida real. Miranda ficou em silêncio, seu coração pulsando como um tambor. O filho dela, Lucas. Ela olhou para Pedro, que tinha os olhos arregalados entre a confusão e a incredulidade. Como assim? Você é filho dele? A voz dele falhou, cheia de desespero. Eu sou o que está por trás de todo esse jogo. Não sabia que você existia até agora. O sofrimento de Miranda cresceu como um incêndio incontrolável. A traição de Leonardo não era apenas uma questão de amor. Havia uma vida inteira de segredos guardados sobre seu passado. E, mais importante, sobre seu filho, que parecia estar a caminho de um pesadelo. O que mais ela não sabia? A luz da padaria piscou mais uma vez, e Miranda sentiu um frio na espinha. O medo não era mais apenas uma emoção. Era uma onda passando por seu corpo. Ela respirou fundo, tentando manter a compostura. A última coisa que queria era desabar na frente de Lucas. Mas Pedro, angustiado e em pânico, puxou o braço da mãe, pedindo explicações. Calma! Miranda tentou falar, mas a verdade estava ali, à vista, e ela não tinha como escondê-la. Ela virou-se para Lucas, sua voz tremendo. Se você é filho dele, qual é a sua intenção aqui? O que você quer? Lucas olhou firme nos olhos de Miranda. Eu realmente não estou aqui para machucar, mas nós precisamos nos unir. Ele está por trás de algo muito maior. Algo que pode nos atingir a todos, brincando com vidas. A tensão era opressiva. A revelação de que Leonardo tinha um filho havia mudado tudo. Mas a maneira como Lucas falava tinha um peso ainda maior. O que ele estava escondendo? O que você quer dizer com algo maior? Miranda perguntou, a coragem voltando gradativamente. Ele se meteu em negócios escusos. Foi por isso que ele traiu você. Por isso ele me afastou. Eu sempre soube que ele não era um homem normal, mas nunca imaginaria que você estivesse envolvida. O silêncio era cortante e a verdade começou a se desenrolar como uma cobra pronta para atacar. Peter não suportou. Qual é a ligação disso tudo com a traição que você cometeu, Antonella? Ele olhou para a noiva, agora silenciosa e encolhida em um canto, como se soubesse algo que não queria admitir.
Antonella finalmente tinha coragem. Leonardo me ameaçou para me manter longe. Ele queria me usar para algo. Eu não sabia de você, Lucas, e nem que ele tinha uma família inteira, uma vida dupla. Pensei que estava apenas sendo manipulada. Eu sou apenas uma peça. As palavras dela cortaram o ar. Miranda estava paralisada e, de repente, um grito ensurdecedor ecoou da rua. A campainha da padaria tocou de novo. A porta se abriu com um estrondo que a fez pular. Um grupo de homens de terno escuro invadiu a padaria. "Estamos procurando por você!" gritou um deles. E o mundo de Miranda escureceu. O que estava acontecendo agora? "Somos da empresa de segurança. Seu marido..." O homem parou abruptamente ao ver Lucas e Antonella. "Vocês dois? Onde está Leonardo?" Nesse momento, tudo se desfez. Uma corrente de gritos e movimentos frenéticos tomou conta da cena. A prioridade deles não era apenas a traição, mas um jogo de poder que ameaçava a segurança de todos. Miranda olhou ao redor, seu coração batendo descontroladamente. O que mais ela ainda teria que enfrentar? Esse não era apenas um dilema familiar, mas uma rede embaraçada de poder. Traição e segredos que se estendiam muito além do que ela poderia imaginar. O passado, voltando para assombrá-la, estava apenas começando. Ela precisava de respostas. Precisava proteger Pedro a qualquer custo. Mas agora, com todos os olhares voltados para eles e ameaças a cada esquina, a vida que conhecíamos estava prestes a desmoronar ainda mais. Miranda olhou para Pedro e a única coisa que pôde fazer foi puxá-lo para perto, murmurando em seus ouvidos: "Vamos enfrentar isso juntos!" Mas a pergunta martelava em sua mente. Que tipo de verdade estava prestes a ser revelada? A tensão pairava no ar e o homem alto fez um gesto brusco, como se aqueles segundos estivessem preenchidos de uma carga elétrica. "Sou Lucas, filho de Leonardo", disse ele, como se isso tudo fizesse sentido. O que ele estava revelando parecia uma cena de novela, mas ali, entre pão quente e flores do campo, era a vida real. Miranda ficou em silêncio, seu coração pulsando como um tambor. O filho dela, Lucas. Ela olhou para Pedro, que tinha os olhos arregalados, entre a confusão e a incredulidade. "Como assim? Você é filho dele?" A voz dele falhou, cheia de desespero. "Eu sou o que está por trás de todo esse jogo. Não sabia que você existia até agora." O sofrimento de Miranda cresceu como um incêndio incontrolável. A traição de Leonardo não era apenas uma questão de amor. Havia uma vida inteira de segredos guardados sobre seu passado. E mais importante, sobre seu filho, que parecia estar a caminho de um pesadelo. O que mais ela não sabia? A luz da padaria piscou e Miranda sentiu um frio na espinha. O medo não era mais apenas uma emoção. Era uma onda passando por seu corpo. Ela respirou fundo, tentando manter a compostura. A última coisa que queria era desabar na frente de Lucas. Mas Pedro, angustiado e em pânico, puxou o braço da mãe, pedindo explicações. "Calma!" Miranda tentou falar, mas a verdade estava ali, à vista, e ela não tinha como escondê-la. Ela virou-se para Lucas, sua voz tremendo. "Se você é filho dele, qual é a sua intenção aqui? O que você quer?" Lucas olhou firme nos olhos de Miranda. "Eu realmente não estou aqui para machucar, mas nós precisamos nos unir. Ele está por trás de algo muito maior, algo que pode nos atingir a todos, brincando com vidas." A tensão era opressiva. A revelação de que Leonardo tinha um filho,
havia mudado tudo. Mas a maneira como Lucas falava tinha um peso ainda maior. O que ele estava escondendo? O que você quer dizer com algo maior? Miranda perguntou, a coragem voltando gradativamente. Ele se meteu em negócios escusos. Foi por isso que ele traiu você. Por isso ele me afastou. Eu sempre soube que ele não era um homem normal, mas nunca imaginaria que você estivesse envolvida. O silêncio é cortante e a verdade começou a se desenrolar como uma cobra pronta para atacar. Peter não suportou. Qual é a ligação disso tudo com a traição que você cometeu, Antonella? Ele olhou para a noiva, agora silenciosa e encolhida em um canto, como se soubesse algo que não queria admitir. Antonella finalmente tinha coragem. Leonardo me ameaçou para me manter longe. Ele queria me usar para algo. Eu não sabia de você, Lucas, e nem que ele tinha uma família inteira, uma vida dupla. Pensei que estava apenas sendo manipulada. Eu sou apenas uma peça. As palavras dela cortaram o ar. Miranda estava paralisada e, de repente, um grito ensurdecedor ecoou da rua. A campainha da padaria tocou de novo. A porta se abriu com um estrondo que a fez pular. Um grupo de homens de terno escuro invadiu a padaria. Estamos procurando por você, gritou um deles, e o mundo de Miranda escureceu. O que estava acontecendo agora? Somos da empresa de segurança, seu marido. O homem parou abruptamente ao ver Lucas e Antonella. Vocês dois, onde está Leonardo? Nesse momento, tudo se desfez. Uma corrente de gritos e movimentos frenéticos tomou conta da cena. A prioridade deles não era apenas a traição, mas um jogo de poder que ameaçava a segurança de todos. Miranda olhou ao redor, seu coração batendo descontroladamente. O que mais ela ainda teria que enfrentar? Esse não era apenas um dilema familiar, mas uma rede embaraçada de poder, traição e segredos que se estendiam muito além do que ela poderia imaginar. O passado, voltando para assombrá-la, estava apenas começando. Ela precisava de respostas, precisava proteger Pedro a qualquer custo. Mas agora, com todos os olhares voltados para eles e ameaças a cada esquina, a vida que conheciam estava prestes a desmoronar ainda mais. Miranda olhou para Pedro, e a única coisa que pôde fazer foi puxá-lo para perto, murmurando em seus ouvidos. Vamos enfrentar isso juntos. Mas a pergunta martelava em sua mente. Que tipo de verdade estava prestes a ser revelada? E qual seria o preço da lealdade e da cumplicidade que sua família está no centro de algo muito mais sinistro? Leonardo e eu temos bicicletas de investigação. As palavras dele soaram como um disparo. Você forma parte do jogo. O coração de Miranda afundou. O que ele estava dizendo? Antes que pudesse perguntar, Antonella gritou: "Não!" Como se um misto de dor e pânico emergisse de sua alma. O homem se virou para ela e, com um movimento rápido, puxou um objeto prateado de seu bolso. Um pendrive. Isso está tudo aqui. O que vocês não sabem é que Leonardo não é seu verdadeiro pai. Um silêncio sepulcral envolveu a sala. A mente de Miranda parou. Tudo o que tinha acreditado, tudo o que tinha construído, agora parecia desmoronar. Pedro olhou para a mãe, olhos cheios de confusão. O que você está dizendo? Sua voz estava quebrada. Um fio de esperança se espatifando em 1000 pedaços ao seu redor. Seu verdadeiro pai?
Ele está mais perto do que vocês imaginam. E o passado de vocês é mais sombrio do que acreditam. Com essas palavras, a realidade diante de Miranda começou a se transformar. E a única coisa que ela pôde fazer foi segurar Pedro com mais força. Seu mundo, que já estava em frangalhos, prestes a ser desmascarado de uma vez por todas. O silêncio era ensurdecedor. Miranda encarava Lucas, o filho que nunca soube que existia, enquanto o grupo de homens de terno escuro cercava a padaria. O coração dela batia tão rápido que parecia que ia sair do peito. Pedro estava ao lado, com os olhos cheios de confusão, sem saber a verdadeira dimensão do que estava acontecendo. Espere! O que você quer dizer com ele não é seu verdadeiro pai? A voz de Miranda saiu mais como um sussurro, mas a urgência estava lá. Lucas respirou fundo, os olhos dele brilhando de uma mistura de dor e determinação. Leonardo não é quem você pensa que é. Sua vida é uma fachada para encobrir uma rede de mentiras e crimes. E você, Miranda, tem um papel nisso tudo, disse Lucas, a voz firme. Sussurros entre os homens cresceram. Você precisa entender que estamos todos em perigo. Uma fração de segundo se arrastou. E então o homem mais à frente, que parecia o líder, avançou. Precisamos ir! Não temos tempo a perder. Eles vêm para pegar você. As mãos de Miranda tremiam. Quem vem? O que está acontecendo? A dúvida enredava sua mente, enquanto uma sensação de pânico começava a crescer. Neste momento de caos, uma explosão de vibro partiu a tensão. Um barulho ensurdecedor fez todos se virarem. A vitrine da padaria estourou e sombras se projetaram. Homens armados entraram e a cena se transformou em um pesadelo. Todos no chão! Gritaram e o horror invadiu o espaço. Miranda puxou Pedro para baixo, gritando para Lucas e Antonella se protegerem. A confusão tomou conta. Gritos ecoaram e a adrenalina fez se mover como nunca na vida. Pedro estava próximo, os olhos arregalados, mas a expressão dele era tão distante, tão cheia de medo. O pânico estava em todos os lugares. E o que deveria ser um dia normal, agora era uma cena de filme de terror. Eu não vou deixar nada acontecer a você! Miranda gritou, lutando contra o pânico. Os homens armados começaram a revirar tudo, enquanto Miranda buscava uma saída. Precisamos ir agora! Lucas agarrou a mão de Antonella. Você conhece o caminho por trás da loja. A cada segundo que passava, o ar parecia ficar mais denso. Eles correram em direção a uma porta dos fundos. Mas antes que pudessem sair, um dos homens apontou a arma. Não se movam! Ele estava prestes a puxar o gatilho, quando um rugido ecológico soou na rua. Uma sirene. A polícia estava chegando, mas também poderia ser uma armadilha. O homem armado hesitou. A tensão na sala era palpável. Miranda, em um ato de coragem, gritou: "Se você fizer isso, morrerá aqui mesmo." As palavras dela ressoaram no espaço claustrofóbico. No entanto, o pânico tomou conta. A porta dos fundos se abriu abruptamente e alguém em uma queda dramática entrou na sala. Era alguém que Miranda nunca esperaria ver. Era Leonardo, rosto pálido, olhos vazios, como se estivesse fugindo de um destino sombrio. Miranda, o que você está fazendo aqui? A voz dele estava carregada de desespero. Ela ficou paralisada. Os sentimentos conflitantes a tomaram por completo. Seu coração se partiu novamente. Por que você está aqui? O que você fez? Leonardo olhou ao redor, percebendo a gravidade da situação.
Eu vim para proteger a vocês. Mas tudo estava fora de controle. E com isso, tudo começou a girar. Ele se virou para Lucas, como se os dois compartilhassem uma conexão que ninguém mais podia entender. O clima de choque se intensificou. A isso seguido um estrondo, uma explosão do lado de fora, e o chão tremia sob os pés. O que estava por trás de toda aquela confusão? O que mais estava escondido nas tramas da vida deles? Miranda sentiu que a verdade, que até então parecia distante, permitiu-se desmoronar completamente. Quem somos nós, realmente? O desespero a consumiu. E enquanto o caos aumentava lá fora, a pergunta que pairava era: poderiam todos sair dali com vida e a verdade? O silêncio era ensurdecedor. Miranda encarava Leonardo, seu marido amado, que se revelou um traidor, enquanto a tensão no ar aumentava. Pedro estava ao lado dela, confuso, sem saber o que fazer. As luzes da padaria piscavam e o medo se misturava com a adrenalina. "O que você está fazendo aqui?" Miranda perguntou, a voz tremendo entre o ódio e a incredulidade. Leonardo parecia um espectro, tão pálido e descomposto. "Eu vim porque você e Pedro estão em perigo. Pessoas muito perigosas estão atrás de vocês." Sua voz soava rouca, como se cada palavra custasse um esforço enorme. Poderia acreditar nele novamente? Antes que Miranda pudesse responder, os homens de terno avançaram. "Estamos aqui para pegar o que é nosso!" O líder gritou. A ameaça clara! A situação estava prestes a explodir. Foi nesse momento que a porta dos fundos se abriu e alguém entrou correndo. Era uma mulher alta, com cabelos desgrenhados que parecia ter saído de um pesadelo. Miranda caiu em choque. Era a mulher da foto que o oficial policial havia mostrado. "Você não deveria estar aqui!" a mulher gritou, direto para Leonardo. "Eles não podem te encontrar!" O olhar dela cortou o ar, carregado de pânico. Miranda sentiu um frio na espinha. "Quem é você?" A pergunta escapou de seus lábios, quase um sussurro. Mas a resposta nunca veio. O estrondo ocorreu do lado de fora. Growls e gritos ensaiados. "Saia todos vocês, agora!" Um dos homens armados gritou, enquanto a mulher avançava em direção a Leonardo. De repente, ela puxou um colar de seu pescoço e jogou em direção a ele. "Aqui! Você precisa de algo para proteger." Leonardo hesitou, mas a mulher o empurrou para pegá-lo. "Larguem isso!" O líder da quadrilha se virou, e no momento em que a mulher se inclinava para pegar o colar, ele disparou. Um tiro cortou o ar, e tudo pareceu parar. O impacto foi brutal. A mulher caiu no chão, sangue se espalhando. "Não!" gritou Leonardo. O mundo ao redor de Miranda girou, e um grito envolvente apagou tudo. Pedro estava em choque, paralisado. "Merda!" O homem mais alto da quadrilha começou a se afastar, enquanto os outros olhavam, confusos. "Só leve o que vem até nós!" O pânico tomou conta, e todo o espaço começou a se encher de desespero. Leonardo se jogou ao lado da mulher caída, seus olhos cheios de remorso e dor. "O que você fez?" Suas palavras eram sofregas, um lamento profundo, como se toda a sua humanidade tivesse sido retirada. A mulher olhou para Leonardo e, em meio a um fio de vida, murmurou: "A verdade sempre vem à tona." Então ela fechou os olhos e o mundo escureceu um pouco mais. O tempo parou novamente! Aquilo não deveria estar acontecendo. O que Miranda e Pedro estavam fazendo ali? E quem era aquela mulher? O cerco se fechava. O líder gritava ordens.
Peguem tudo! Levem Leonardo! As instruções ecoavam. Mas Miranda não conseguia se mover. O peso da cena a paralisava. E em um estalo, gritos da multidão na rua aumentaram. Uma onda de pessoas se aproximava. A polícia! Um dos homens gritou, expressão de terror preenchendo seu rosto. Precisamos sair agora! Miranda gritou para Pedro, puxando-o para perto. O que quer que estivesse acontecendo ia além do que eles imaginariam. O ambiente estava pegando fogo e a verdade verdadeiramente assustadora parecia se desdobrar. E no medo e na confusão, a única certeza que brotava na mente de Miranda era: pior está por vir. O pânico dominou a padaria enquanto as primeiras sirenes se aproximavam. O que mais estava escondido entre eles? Um segredo a ser revelado? Miranda girou, expectativa e desespero se misturando em seu peito. O que mais poderia acontecer? Ela olhou para Leonardo, que estava de joelhos ao lado da mulher caída, a divisão de suas vidas agora se revelando de formas que nem poderiam pensar. O labirinto de mentiras onde estavam aprisionados começava a desmoronar, e enquanto tudo desmoronava, uma nova pergunta ecoava em sua mente. Quem realmente era seu marido? A verdade estava prestes a explodir e ninguém estava realmente a salvo. A tensão estava no auge. Miranda sentia a adrenalina pulsando nas veias enquanto observava Leonardo ao lado da mulher caída. O barulho do tiroteio ainda ecoava e a dor da perda começava a se instalar em seu coração. Quando Leonardo ergueu os olhos, havia algo ali que a deixou inquieta. A fraqueza dele misturava-se com uma determinação que parecia ocultar um segredo ainda mais profundo. Peguem Leonardo! Gritou o líder dos homens de terno, apontando a arma. Mas, antes que qualquer um pudesse agir, algo inesperado aconteceu. A mulher no chão, que parecia inerte, começou a se contorcer. O sangue escorria, mas ela não havia perdido a consciência. Com um grito rouco, ela lançou uma frase que mudaria tudo. Leonardo! A origem do seu nome está além do que você imagina. Miranda congelou. O que ela quer dizer com isso? Mal conseguiu sussurrar. Os olhares se voltaram para Leonardo. A tensão era palpável. Com o coração acelerado, ele encarou a mulher. Você prometeu nunca falar. Como ousa? O desespero em seu olhar parecia testemunhar uma relação complexa que se estendia por muitos anos. A mulher, mesmo ferida, sorria de um jeito enigmático. A verdade é um fogo, Leonardo. Você não pode apagar. Nesse momento, a porta se escancarou. A polícia tinha chegado de forma dramática, with sirenes e gritos ecoando pela rua. Os homens de terno hesitaram, mas Leonardo, num movimento desesperado, agarrou o colar que a mulher havia jogado para ele e começou a correr em direção a uma porta dos fundos. A gente precisa sair agora! Gritou, com uma urgência que fazia o sangue de Miranda ferver. Mas o que mais a surpreendeu era que Lucas não hesitou. Ele correu atrás do pai. Espere, não leve ela! O eco da voz de Lucas cortou o ar e Miranda sentiu o chão tremer sob seus pés. O que havia se revelado naquele momento era um imenso quasar de emoções oscilando entre a família e a traição. O homem mais alto da quadrilha olhou de um para o outro. Aguentem esses dois! Gritou para os comparsas, e eles correram atrás de Lucas e Leonardo. O caos se desenrolava em frações de segundos. A mulher no chão, agora com uma expressão de determinação, puxou o braço de Miranda. O tempo está se esgotando. Debaixo da padaria está todo o material que você precisa.
No chão, todos! Gritou outro homem da quadrilha. O barulho de armas crescendo na sala. Pedro se agachou ao lado de Miranda, com medo, e ela sussurrou: "E que está acontecendo, mãe? Precisamos nos proteger!" Antes que pudesse responder, uma nova explosão estourou do lado de fora, e o chão sob eles pareceu tremer. O pânico aumentou. "Precisamos ir!" Miranda se levantou, puxando Pedro pela mão, enquanto os homens atiravam fogo e a situação se tornava mais insustentável. A fumaça preenchia o ar e todos os sentidos de Miranda estavam em alerta. Cada som era um aviso, cada movimento uma potencial armadilha. "Vocês não podem ir embora! A verdade espera por vocês!" A mulher, com voz firme, puxou Miranda de volta, momentaneamente. "Você não sabe. Você é a chave para tudo isso." Miranda ficou paralisada, mas a resposta estava lá, pulsando sob a superfície de sua consciência. O coração dela parecia explodir. "O que você quer dizer com isso?" Mas antes que a mulher pudesse explicar, Leonardo e Lucas rasgaram a porta para fora, seguidos pelos homens armados. A confusão tomou conta da padaria. Miranda percebeu que estava prestes a perder não só a chance de entender seus laços familiares, mas a vida de Pedro. "Pedro, vamos agora!" E em um movimento instintivo, eles começaram a correr em direção ao backstore, onde a mulher havia mencionado o alvo. Mas antes que pudessem chegar, um tiro disparou. O barulho cortou o ar, e no instante em que tudo ficou envolto em gritos, a mulher se lançou para a frente, bloqueando o tiro que havia sido destinado a Lucas. O tempo parou novamente. Um feixe de luz e dor refletiu nos olhos de todos, enquanto o corpo dela se dobrava, e um grito coletivo ecoou na padaria. A reviravolta instantânea desviou sua atenção do que importava, e Miranda bateu contra a parede. "Esta história nunca termina!" a mulher disse, sufocando em sangue. "O verdadeiro inimigo está mais próximo do que você imagina." Com isso, tudo que Miranda acreditou até aquele momento ruía como cartas de baralho. A confusão e o medo a dominaram outra vez. E, enquanto o caos tomava conta da cena, a única pergunta que restava era: quem eram eles realmente? O silêncio era ensurdecedor. Miranda encarava Leonardo, seu marido amado, que se revelou um traidor, enquanto a tensão no ar aumentava. Pedro estava ao lado dela, confuso, sem saber o que fazer. As luzes da padaria piscavam e o medo se misturava com a adrenalina. "O que você está fazendo aqui?" Miranda perguntou, a voz tremendo entre o ódio e a incredulidade. Leonardo parecia um espectro, tão pálido e descomposto. "Eu vim porque você e Pedro estão em perigo. Pessoas muito perigosas estão atrás de vocês." Sua voz soava rouca, como se cada palavra custasse um esforço enorme. Poderia acreditar nele novamente? Antes que Miranda pudesse responder, os homens de terno avançaram. "Estamos aqui para pegar o que é nosso!" O líder gritou, a ameaça clara. A situação estava prestes a explodir. Foi nesse momento que a porta dos fundos se abriu e alguém entrou correndo. Era uma mulher alta, com cabelos desgrenhados, que parecia ter saído de um pesadelo. Miranda caiu em choque. Era a mulher da foto que o oficial policial havia mostrado. "Você não deveria estar aqui!" A mulher gritou direto para Leonardo. "Eles não podem te encontrar!" O olhar dela cortou o ar, carregado de pânico. Miranda sentiu um frio na espinha. "Quem é você?" A pergunta escapou de seus lábios, quase um sussurro.
mas a resposta nunca veio. Um estrondo ocorreu do lado de fora, growls e gritos ensaiados. Saia todos vocês! Agora! Um dos homens armados gritou, enquanto a mulher avançava em direção a Leonardo. De repente, ela puxou um colar de seu pescoço e jogou em direção a ele. Aqui, você precisa de algo para se proteger. Leonardo hesitou, mas a mulher o empurrou para pegá-lo. Larguem isso! O líder da quadrilha se virou e no momento em que a mulher se inclinava para pegar o colar, ele disparou. Um tiro cortou o ar e tudo pareceu parar. O impacto foi brutal. A mulher caiu no chão, sangue se espalhando. Não! Gritou Leonardo. O mundo ao redor de Miranda girou e um grito envolvente apagou tudo. Pedro estava em choque, paralisado. Merda! O homem mais alto da quadrilha começou a se afastar, enquanto os outros olhavam confusos. Só leve o que vem até nós. O pânico tomou conta e todo o espaço começou a se encher de desespero. Leonardo se jogou ao lado da mulher caída, seus olhos cheios de remorso e dor. O que você fez? Suas palavras eram sôfregas, um lamento profundo, como se toda a sua humanidade tivesse sido retirada. A mulher olhou para Leonardo e, em meio a um fio de vida, murmurou: "A verdade sempre vem à tona." Então ela fechou os olhos e o mundo escureceu um pouco mais. O tempo parou novamente. Aquilo não deveria estar acontecendo. O que Miranda e Pedro estavam fazendo ali? E quem era aquela mulher? O cerco se fechava. O líder gritava ordens. Peguem tudo! Levem Leonardo! As instruções ecoavam, mas Miranda não conseguia se mover. O peso da cena a paralisava. E em um estalo, gritos da multidão na rua aumentaram. Uma onda de pessoas se aproximava. A polícia! Um dos homens gritou, expressão de terror preenchendo seu rosto. Precisamos sair agora! Miranda gritou para Pedro, puxando para perto. O que quer que estivesse acontecendo e além do que eles imaginariam. O ambiente estava pegando fogo e a verdade, verdadeiramente assustadora, parecia se desdobrar. E no medo e na confusão, a única certeza que brotava na mente de Miranda era: pior está por vir. O pânico dominou a padaria, enquanto as primeiras sirenes se aproximavam. O que mais estava escondido entre eles? Um segredo a ser revelado? Miranda girou, expectativa e desespero se misturando em seu peito. O que mais poderia acontecer? Ela olhou para Leonardo, que estava de joelhos ao lado da mulher caída. A divisão de suas vidas agora se revelando de formas que nem poderiam pensar. O labirinto de mentiras onde estavam aprisionados começava a desmoronar. E enquanto tudo desmoronava, uma nova pergunta ecoava em sua mente. Quem realmente era seu marido? Então tudo aconteceu de novo. Uma explosão ao longe fez as paredes tremerem. Pedro gritou e Leonardo virou-se rapidamente. O que foi isso? A expressão de pânico dele era indescritível. Meus homens! Eles estão... O líder gritou, mas seus olhos estavam fixos na rua onde ouvira o estrondo. Miranda entreviu sombras se aproximando, mas não eram policiais. Era um grupo que parecia mais ameaçador do que os homens de terno. No meio do caos, um homem com uma máscara negra saiu na frente, um dispositivo em mãos. Eu sou a última linha da defesa de Leonardo. Sua voz era distorcida, vinda de algum lugar obscuro. Liberte-se das correntes da sua vida, e os segredos que você guarda não vão mais a ferir. Agora! O mundo parecia ter virado de cabeça para baixo. O que ele disse? A única certeza que Miranda tinha era que o passado começava a se revelar. Algo aterrorizante e sufocante.
As conexões que ela tinha sempre considerado impossíveis, agora se tornavam realidade. Dentre todas aquelas revelações, a última frase do homem ecoava em sua mente. A mulher que caiu é mais do que você imagina. Leonardo observou a cena, a boca tremendo. Não, você não pode fazer isso! Mas havia um arrepio sinistro na voz do homem de máscara. Ela é a chave, e você deu as costas ao que realmente importa. Agora a escolha está em você. Sem qualquer aviso, um flash ofuscante iluminou o local. O tempo parecia paralisar mais uma vez. Miranda sentiu um nó na garganta e o ar começou a pesar. Enquanto a fumaça se dissipava, algo ou alguém começou a emergir. O chão parecia cobrar um preço, revelando os segredos enterrados do passado. Quase como se estivesse abrindo um portal para tudo o que Leonardo tinha escondido. E com isso, o verdadeiro jogo de poderes e traições se desenrolou diante dela. Ela segurou Pedro, o olhar fixo no desconhecido, sem saber que o próximo passo poderia dar a volta sobre tudo, revelando quem realmente era o homem na sua vida e o que o futuro reservava para eles. As sombras se moviam e um novo mistério se desenhava. Que segredos mais estavam prestes a ser revelados? O tempo parecia congelar, enquanto Miranda lutava contra a tempestade de emoções que a atingia. O homem de máscara, agora com um olhar gélido, continuava pressionando todos a se moverem. A verdade deve ser revelada. E vocês não... A tensão na sala era palpável e o sangue de Miranda fervia. Ela olhou para Pedro, os olhos do filho exageradamente arregalados, e se lembrou de tudo o que vinham enfrentando. Não! Gritou com toda a força que ainda tinha. Não vão levar nenhum de nós! Leonardo, de joelhos, agarrado à mulher caída, lutava contra suas emoções e se levantou. Ela é a chave, mas você não vai entender agora. O desespero dos olhos dele refletia o que estavam prestes a perder. As sirenes da polícia se aproximavam, mas o silêncio antes da tempestade era opressivo. O homem de máscara gritou ordens e as tensões aumentaram. Mas na confusão, um ruído familiar interrompeu a cena. Era Lucas, barreira entre os dois mundos, com a determinação em seu olhar. Eu não vou permitir que vocês machuquem minha família. No momento preciso, a porta explodiu em milhares de fragmentos. Os policiais inundaram a padaria, pistolas em punho, gritando ordens e dispersando a multidão. O homem mascarado hesitou diante da abordagem rápida da polícia. E Miranda soube que era sua chance. Pedro, sigam-me! Miranda puxou o filho pelo braço, correndo em direção à saída mais próxima. Mas antes que pudessem sair, ela olhou para Leonardo e falou com a voz que tremia. O que você realmente fez? Como você se envolveu com essas pessoas? Ele hesitou, mas a verdade estava em seu olhar. Eu só queria proteger vocês, mas algumas coisas estavam além do meu controle. Naquele instante, a compreensão começou a aparecer. Leonardo, você tem que vir com a gente. A vida de todos está em jogo. Pânico esfregava o chão da padaria. Com um movimento rápido, a mulher caída, antes inerte, começou a se mover novamente. A verdade não pode morrer aqui. Ela sussurrou antes de se deixar levar pela escuridão. Desesperada, Miranda se virou para os policiais. Precisamos de ajuda aqui! Eles estão envolvidos em algo muito maior. Mas a polícia imediatamente passou a focar no homem de máscara.
agora em fuga. A tensão na sala transformou-se em caos. Pedro, antes atordoado, apertou a mão de Miranda. Mãe, vamos sair! E foi o que fizeram. Correram, ultrapassando o tumulto de corpos e destroços, enquanto os gritos ecoavam. As sirenes se tornaram um lamento para os que não conseguiram escapar, mas Miranda não olhou para trás. Um peso a mais se erguia em seu peito, como se uma revelação crucial estivesse à espreita. Finalmente, eles emergiram na luz do dia, ofuscados, mas respirando. A segurança externa era um alívio temporário, mas a dor da verdade ainda estava latente. O que vamos fazer agora, mãe? Pedro perguntou, a voz quética. Precisamos descobrir tudo, cada parte da verdade, o legado que nos foi imposto. Miranda segurou o rosto do filho, determinada. Olhou mais uma vez para a padaria, que havia sido o lar deles e agora um campo de batalha. Desde o começo, estávamos destinados a encarar isso. Não vamos deixar que seu pai se afaste de nós. Enquanto caminhavam para um novo começo, um mistério ainda pairava sobre eles. A vida, os segredos e a verdade aguardavam por descobertas. Com um aperto no coração e um orgulho pela força que compartilhavam, eles se afastaram da padaria, prontos para enfrentar o que estava por vir. A estrada era longa, cheia de incertezas, mas juntos, essa era a única forma de renascer. Antes de partir, a mensagem pulsava em seu coração. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento de demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. E inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Somente os verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal com essas ações.